Olá, 91, tudo bem? A nossa aula de vídeo hoje vai ser para correção da avaliação no primeiro bimestre. Então, para que vocês assistam essa aula, é bom estar com a provinha na mão aí para a gente poder corrigir, né? Que vai ser uma correção comentada das questões, tá? Para você tirar as suas dúvidas, você ver os seus erros e os seus acertos. Então, é bom que você esteja com a prova em mãos para poder corrigir aí, tá? E eu também vou falar um pouquinho, né, sobre a avaliação que vocês me enviaram. Eu sei que é um momento, né, que nós estamos passando muito difícil. Sei que está sendo muito difícil para vocês e quero que vocês tenham certeza que está sendo muito difícil para nós professores viver nessa anormalidade. Então, fiquem calmos. Quem me enviou dentro do prazo do dia 22, né, vai ser tudo corrigido com uma questão na realidade atual, tá? Nas dificuldades que eu sei que vocês estão passando, porque as mesmas que eu estou passando aqui em casa, entendeu? Então, fiquem calmos, não fiquem nervosos. O importante é vocês terem aproveitado no máximo aí o que a gente está conseguindo passar para vocês. Peço também, tá? Desculpa se teve algum problema com envio de e-mail, porque eu também, isso é novidade para mim, não estava acostumada a trabalhar nesse método, não entendo muito de informática, não sabia das questões de certos tipos de e-mails, tá? Que dão problemas. Vou fazer outro, vou enviar para vocês, tá? Se houver avaliações aí do segundo bimestre. E fiquem calmos, eu vou fazer o melhor, tá? Por vocês entendendo essa situação, essa anormalidade que nós estamos passando. Então vamos começar aí a nossa correção. A número 1. Eu dou para vocês que a vegetação está diretamente relacionada ao clima. Lembra? Quem vai mandar na vegetação é o clima, né? O clima, tá? É que vai dizer o tipo de vegetação que você tem ali. Então, sobre essas informações aí, né, de vegetais nativos da Europa, é incorreto afirmar. A tundra apresenta espécies de vegetais rasteiros adaptados ao clima frio? Hein? A floresta temperada é típica das áreas de clima temperado, apresenta estações de vidas de anos bem definidas? A letra A está certa, a letra B também está certa, tá? E a letra C. A vegetação mediterrânea é construída principalmente por arbustos denominados maquins ou garrigues? Certo. A letra D. Taiga ocorre onde predomina clima quente com chuvas abundantes. Aí eu separei para vocês terem uma noção dessa vegetação, tá? E aonde ela ocorre. Invernos rigorosos, tá? Tá vendo aí? De menos 52 a 21 graus. Então a letra D tá errada porque diz que ela ocorre em clima quentes com chuvas abundantes. E a letra E também está certa. Agora vamos para a número 2. Te dou um conceito aí. Também denominada de leste europeu, é formada por 25 países, foi influenciada pelo socialismo soviético até a década de 1990. Com a extinção da União Soviética, a região passou por mudanças territoriais, geopolíticas, com o retorno das eleições livres e a existência de 2 ou mais partidos. Eu estou falando de que Europa? Da Europa Oriental ou de ex-países socialistas, tá? Aqui, gente, essa divisão, tá? Como eu botei aqui, ó, é uma divisão social e econômica, tá? Da Europa
Aqui está a ocidental, de países capitalistas desenvolvidos. E a oriental é desses países aí, tá? Que criou essa divisão aí pelo desenvolvimento do capitalismo na industriação mais acelerado. Número 3. Termo empregado para se referir às cidades centrais, tá? Cidade-mãe. Com milhões de habitantes, são compostas por municípios interligados fisicamente ou através de fluxo de pessoas, serviços, indústrias, transações financeiras, entre outros aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. Aí eu tenho as metrópoles, que são grandes centros urbanos que lideram as cidades. Número 4. É um tipo de indústria que fornece matéria-prima para as outras indústrias. Então, ela dá base para as outras indústrias, como siderúrgica e metalúrgica. Está presente em todos os países da Europa Ocidental. Se ela fornece matéria-prima para outras indústrias, tá? Ela dá base. Então, eu chamo ela de indústria de base ou de bens de produção, porque ela vai dar base para outra indústria e vai dar bens para produzir outros tipos de produções. Aí transforma as matérias-primas em produtos que vão ser usados por outras indústrias de bens de capital ou de consumo. Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Número 5. União Europeia, tá? Eu já dei até a resposta antes. Então, o que seria a União Europeia? É um modelo para a formação de outros blocos, devido à sua organização, que é aprimorada todos os anos por números de tratados que consolidam e ampliam as relações entre os países membros. Então, a União Europeia, ela serve, é um bloco, que eles se uniram aí, no pós-guerra, para dar um levante na economia, facilitar o turismo, o comércio, a integração das pessoas dos países membros, Eles se uniram lá na Europa, pós-guerra, para poder enfrentar a crise econômica. E hoje ela é um modelo para a formação aí de outros blocos. Os membros aí atuais, e tem também países candidatos para poder entrar aí na União Europeia. Eu botei a divisão novamente aí da Europa Ocidental e Oriental, porque é a nossa pergunta da número 6, letra A, que eu peço para você definir a Europa Ocidental, que são os 25 países, tá? Marcada pela influência do capitalismo norte-americano. Atualmente apresenta os países mais desenvolvidos do continente europeu. São os países capitalistas desenvolvidos, tá? Lá da Europa Ocidental. Divisão socioeconômica. E a gente vai para a letra B. Eu dou para vocês me darem aí a taxa de natalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade. Então, além dessas taxas, eu coloquei outras para a gente relembrar. Taxa de natalidade, é o número aí em relação ao nascimento. Mortalidade de óbito. Mortalidade infantil, mortalidade de crianças. O crescimento natural, aí eu vou dar a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.
Eu tenho a taxa do crescimento natural, né, que é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Taxa de fecundidade, as mulheres que estão em idade para ser mães. Muitas pessoas confundem taxa de natalidade com de fecundidade. A de natalidade é nascimento. Fecundidade são o número de mulheres em idade de ser mães, tá? Tem uma diferença aí. E para terminar, eu peço para vocês falarem sobre saneamento básico, tá? Que é o conjunto de medidas adotadas em determinado lugar para proporcionar melhores condições de saúde aos indivíduos, como canalização, tratamento de esgoto e de água, tá? Abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana de resíduos sólidos, né? E drenagem aí das águas pluviais urbanas. Esse é o nosso grande problema no Brasil, saneamento básico. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, né? Uma das lutas contra o vírus seriam que todos tivessem um belo saneamento básico, coisa que não existe, né? Ficar em casa, com uma casa estruturada, né? Com água potável, com esgoto sanitário, né? Com uma limpeza urbana é muito bom. Agora, se formos falar das necessidades de comunidades, né? Principalmente aqui do Rio de Janeiro, aonde não se tem água potável, não tem, né, um esgoto sanitário, fica meio difícil esse processo de fica em casa, né? Essa quarentena para essas pessoas sem saneamento básico é muito mais difícil para nós, né, que temos um saneamento básico digno. Então, isso aí interfere, né, essa falta de saneamento básico também interfere, gente, nessa guerra contra esse vírus. Primeiro que a água e o sabão são a nossa primeira arma aí, né, para limpeza, né? E o esgoto seria uma forma de levar as coisas ruins embora. Isso não acontecendo, não traz, não só o combate desse vírus, e também traz muitas outras doenças pela falta de saneamento básico. Então, essas pessoas de comunidade não têm esse fica em casa igual ao nosso. Para elas é muito mais difícil. Mas, né, não só para essa doença, como outras. Espero que todos estejam bem. Entrem em contato comigo, por favor. Dê um retorno se estão entendendo, se não estão entendendo, se a aula está boa, se a aula não está boa, o que eu posso melhorar. Tirem as dúvidas. Por favor, não usem o e-mail só como forma de enviar avaliação. Infelizmente, é o único método que eu tenho de contato com vocês, para saber como vocês, né, estão recebendo essas aulas. Por favor, entrem em contato para tirar dúvida, né, para fazer reclamações. Vamos tentar nos unir aí para superar essa fase ruim. Um grande abraço aí em todos, fiquem com Deus.